Bechinas Adar Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, nós aumentamos em alegria. E tem que deixar bem claro, a linguagem dos nossos sábios é aumentamos em alegria. Porque alegria, vamos falar na palavra correta, Simcha. Simcha é uma constante. Só que quando chega Adar, nós precisamos aumentar, acrescentar em Simcha. Só que nem sempre é fácil. É um pouco complicado. Como que a gente pode aumentar em Simcha diante das situações? Tanto a situação pessoal, que nem sempre está de acordo como eu gostaria que estivesse, e principalmente no âmbito geral, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de conflito, momentos de guerra. O mundo está confuso, a vida não está fácil, e cada um tem também os seus desafios próprios. E vem nossos sábios e falam: você tem que sempre viver com Simcha, e não só isso, e chega em Adar, aperta o botão e você entra no modo de Simcha e está tudo bem, e não tem problema nenhum, e está tudo resolvido, fica feliz. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro: não é isso, pelo menos de acordo com a Hassidut, de acordo com o Tânia que a gente estuda, não é isso a ideia de Simcha. Simcha não é um sentimento de alegria desconectada da realidade. Simcha não significa que eu vou esquecer os problemas. Para mim não existe nada errado, tá tudo certo e vamos cantar, vamos dançar e vamos ficar festejando. É interessante que tem uma carta do autor do Tânia, do Alter Rebbe. Inclusive essa carta está impressa no Sidur. Quem tem o Sidur em hebraico, no final, o Sidur tem Elat Hashem, tem algumas cartas, e uma das cartas fala justamente que alguns adeptos do Baal Shem Tov entenderam errado qual que era a ideia. Porque o Baal Shem Tov, né, foi que ele inventou. Simcha é um dos princípios básicos. A gente tem inclusive no Salmo 100, Ivdu et Hashem besimcha. Você tem que servir Hashem com alegria. Isso é uma coisa básica, elementar, mas estava um pouco adormecido, um pouco esquecido. O Baal Shem Tov, ele colocou como ênfase simcha, alegria. Tanto é que os Hassidim, como são chamados hoje, aqueles que seguem a doutrina do Baal Shem Tov e seus vários alunos, as linhas hassídicas, são chamados de Hassidim. Porém, originalmente, na época do Baal Shem Tov, como que eles eram chamados? Der Freilach, os alegres. Então, a melhor definição que você tinha para os alunos do Baal Shem Tov eram pessoas alegres. E até hoje, você vê essa definição, muita gente fala, ah, não, vai no Beit Rabat, porque lá tem alegria, lá tem simcha. A simcha é uma marca registrada de um Hassid. Mas isso daqui não é para ser exclusivo de um Hassid, isso é para ser exclusivo de todos, ou que todos somos Hassidim, como você quiser chamar. Na prática, todos nós devemos buscar, viver e servir Hashem com simcha. Mas como? Como a gente consegue colocar na nossa vida, nos momentos difíceis, momentos não tão difíceis, ou que eu acho que estão difíceis? Tente se colocar no lugar de uma pessoa que Deus nos livre, a sua casa foi queimada. As cenas horríveis que a gente viu agora de Los Angeles, das casas queimadas pelo incêndio, de propósito, não de propósito, na prática, eles perderam toda a sua casa, seus pertences. Naquele caso, sem tirar a grande tragédia, eu acredito que são pessoas que têm outros pertences e têm outras casas, mas imagina alguém que ele tem uma única casinha e todos os seus poucos pertences estão dentro daquela casa e aquilo queima e ele fica sem nada. Ele não tem mais teto, ele não tem mais roupa, não tem dinheiro, não tem nada. Como que uma pessoa dessa ia reagir a uma situação tão caótica? Provavelmente ele iria chorar, entrar em depressão, ele realmente estaria devastado. E foi o que aconteceu com um aluno do Alter Rebbe, Rav Shmuel Munkes. Rav Shmuel Munkes, ele é muito conhecido como um dos alunos mais próximos do autor do Tânia, do Alter Rebbe. E a casa dele
infelizmente, naquela época era muito comum, casas simples de madeira, e pegava fogo e não tinha como apagar. A casa dele queimou totalmente. Os amigos que ficaram sabendo o que aconteceu foram correndo, vamos lá, dar um apoio para ele. Ele deve estar acabado, ele deve estar chorando. E quando eles chegam lá, eles veem que era Shmuel Munkes, não só que ele não está chorando, ele está dançando, ele está cantando. Ele criou uma música, Shelo Asanigó, e ele criou uma música, ele está cantando. Os colegas falaram, eu estou percebendo que foi muito difícil para ele. Ele perdeu um pouco a noção. Ele está tão arrasado que ele não está conseguindo nem suportar, porque quando eu tenho uma notícia triste, você chora. Agora, quando uma coisa tão forte, você não consegue nem chorar. E ele pirou. Ele está aqui dançando. E eles foram lá tentando acalmar ele puxa eles para dança, ele está todo feliz. Eles se aproximam dele e falam: calma, calma, calma. Tá bom, tá bom. O que foi? Falou: você viu que tua casa queimou? Sim, é. E que você está feliz? Eu estou feliz. Porque quando eu cheguei aqui, minha primeira reação foi a reação normal de ficar desesperado. Mas naquele momento caiu na minha cabeça um insight. Obrigado, muito obrigado, que eu não sou idólatra. Porque se eu fosse idólatra, os meus deuses, as estátuas, estariam dentro de casa. E eles iam queimar junto com a casa, e aí eu estaria sem amparo nenhum. Baruch Hashem, eu estou conectado com o Deus único, o Deus que não é feito de pedra, não é feito de madeira, e esse Deus ele continua comigo e ele não queimou junto com a casa. Parece uma historinha um pouco longe de nós, uma história de uma pessoa muito elevada, uma pessoa que consegue realmente incorporar essa mensagem que tudo vem de Hashem, que Hashem está em tudo, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se nós formos analisar e pegar essa história para a nossa vida, a verdade é que essa história tem tudo a ver com cada um de nós. Vamos pegar essa história e extrapolar um pouquinho. O que quer dizer um Deus de pedra, um Deus de madeira? Deus, no sentido de idolatria, é você pegar algo e falar que a tua força, a tua energia depende daquele algo. Isso é muito sério. A gente sabe a grande proibição de idolatria. Idolatria é você colocar e atribuir alguma força para qualquer outro ser ou coisa que não Hashem. Cada um de nós, vamos parar para pensar, vamos ser honestos. Cada um de nós temos pequenos deuses, pequenos seres, ou não tão pequenos, que nós atribuímos a nossa força, e a nossa alegria, e a nossa estabilidade a eles. Para um é a sua casa, para outros é o carro, para outro é o status, a posição social dele. Para alguns é o celular, e assim por diante. Esses são os deuses que nós criamos, e nós ficamos malucos e estamos tão conectados com eles. O que acontece se você fica um dia sem celular? Se você fica uma hora sem internet? Todos esses deuses, eles são passíveis de desaparecerem e de irem. Deus os livre, um carro pode quebrar, uma casa pode pegar fogo, o celular pode deixar de funcionar, o dinheiro pode ser perdido, o status pode não ser eterno. E naquele momento, a tendência natural é eu me desesperar, porque eu coloquei a minha energia, eu coloquei a minha força conectada àquele Deus, entre aspas, àquela idolatria. Agora, no momento que eu me conecto com o Deus único, Hashem Echad, naquele momento, eu posso ter não só resiliência, eu posso ter a força para ir em frente. Não sei se vocês assistiram, muito forte as cenas desse refém, El Sharabi, que ele saiu
do inferno na terra. E uma pessoa que ele conta que ele nunca fez na sua vida o Shema Israel. Ele era totalmente, aparentemente, afastado da sua herança. Mas naquele momento ele disse que ele encontrou a fé dele. Na verdade, ele não encontrou, ele revelou a conexão que ele tem com Deus único dentro do inferno. Ele começou a falar o Shema Israel, ele falou, eu encontrei a minha imuná, encontrei a minha fé. E ele fala, é interessante que ele fala que o que deu força para ele foi uma frase que ele escutou no primeiro dia que ele estava de um outro refém que infelizmente foi assassinado pelo Hamas. Ele escutou essa frase e ele disse que foi isso que deu força para ele a suportar todo esse período de mais de um ano nas piores situações possíveis. E a frase que ele escutou, ele não falou a origem, mas a origem, na verdade, é de Nietzsche, que na verdade foi adaptada por Viktor Frankl, e ele fala o seguinte, que todo aquele que tem um porquê sobrevive a quase todo como. Todo aquele que tem um porquê. Se você tem um porquê para viver, você consegue passar pelas adversidades da vida. Essa teoria, o Dr. Viktor Frankl, na verdade, ele desenvolveu a logoterapia antes de Auschwitz, mas foi no campo de concentração que ele comprovou a eficácia da logoterapia. E ele percebeu como que é possível que tem pessoas que desistem da vida, enquanto tem outros que estão lá firme e forte, apesar de não verem a luz no fim do túnel. Felizmente, aqueles momentos trágicos do Holocausto, muitos desistiram, e o Viktor Frankl ficou analisando como tem alguns que querem continuar a viver. Ele viu que ele foi entrevistar, ele usou como uma experiência, infelizmente no pior lugar possível, mas ele conseguiu perceber que todos aqueles que tinham motivação para continuar lutando e sobrevivendo é porque eles tinham um porquê. Eles tinham um motivo. Um achava que tinha algum parente, uma filha, um filho, alguém esperando por ele e ele precisava sobreviver. Outro tinha um projeto a ser concluído, escrever um livro. Tinha uma invenção que ia contribuir com o mundo. Ele tinha na sua imaginação alguma coisa, e assim o Victor Frankl foi ajudando as pessoas a criar motivos para viver. Cria um motivo, tenha um porquê. E esse porquê vai te dar força para sobreviver a quase todo como. Interessante que tem uma carta do Rebbe que ele fala que eu me interessei muito pelos livros do Dr. Viktor Frankl e eu acho curioso, diz o Rebbe, que não é dada a devida atenção para os estudos e tudo que foi desenvolvido pelo Dr. Viktor Frankl. Ele tem vários livros, se eu puder sugerir um livro que vale a pena, é Em Busca do Sentido, um livro que ele escreveu contando a sua experiência em Auschwitz e como que ele mostra que o ser humano, no fundo, o que ele mais precisa não é poder, igual Adler falou, não é a busca do prazer, igual Freud, e não é tudo o que os outros alunos de Freud falam e o que o próprio Freud fala. Ele diz que tem uma camada mais interna e mais profunda que está por trás de tudo isso. É a busca do sentido. No final das contas, o ser humano ele quer criar um impacto, ele quer fazer a diferença aqui. E isso vai nos explicar como chegar então na Simcha. Porque a pergunta, ela nos confunde. Porque o que o mundo vende como Simcha, aquilo não é nada de Simcha. Aquilo é frivolidade, aquilo é rolelut. Simcha verdadeira é que depois que você passa pela experiência, você se sente preenchido. Um casamento de um filho, nascimento de um filho, você atingir um patamar sonhado na sua carreira, isso são coisas que te traz, teu próprio casamento, são coisas que te preenchem e te traz uma verdadeira alegria. Agora, você passar uma noite chamada uma noite feliz, na verdade, o vazio que você sente depois, ele demonstra que aquilo não é simcha. Simcha é uma coisa profunda, uma coisa que te preenche, uma coisa que faz sentido. Agora, passar o tempo simplesmente
sorrisos superficiais, ainda mais quando eles são estimulados por elementos externos, isso não é a simcha verdadeira. Quando a gente fala de simcha, e por isso que a Hassidut ela fala de simcha, a Hassidut ela está falando de uma simcha que ela vem com muito esforço. A simcha ela vem com um trabalho intelectual. Ela vem com um processo de entender um pouco do mundo, entender que Hashem está o tempo todo cuidando de tudo, controlando tudo. E se Hashem ele é bom, tudo é bom. A gente começa a entender que esse mundo é muito mais profundo. Esse mundo ele tem um sentido, esse mundo tem um propósito, mesmo que eu não entenda. Eu confio, eu confio. Essa é emuná. Então a simcha verdadeira, ela é derivada da emuná, uma emuná profunda. E a emuná como que ela realmente se torna sólida através do estudo. É o que a gente faz aqui, através do estudo. Entender que a Hashem está criando o mundo a cada instante. Então, quando a gente está estudando, parece coisas da Kabbalah, coisas do... Não, isso aqui é muito relevante. Quanto mais você entende e percebe a presença de Hashem no mundo, maior a sua emuná, mais sólida a sua emuná e maior a sua simcha. Por isso que é muito curioso. Você vê a maioria dos reféns, quase todos eles, você vê que eles encontraram e fortificaram a emuná deles dentro das adversidades. O natural, se você for parar para pensar, o natural seria se revoltar e falar: se Deus existe, como isso está acontecendo comigo? Mas acontece justamente o contrário. Quem está de fora, às vezes, quer acalmar sua consciência fazendo perguntas. Mas quem estava lá dentro e conseguiu descascar, porque eles perderam todas as embalagens. Eles estavam vivendo lá cru e nua a realidade. Encontraram a sua essência, encontraram a sua emuná. E a emuná e a simcha têm o efeito de trazer o bem revelado. Presta atenção. O Zohar dessa semana, que tem o Zohar de cada paraxá, o Zohar da paraxá Tetzaveh, ele fala uma coisa muito, muito profunda. Está aqui em aramaico, vou traduzir para vocês. Takaze alma tatá kaima lekala. Percebam, o mundo de baixo, porque o mundo de baixo é o mundo que a gente vive, a realidade mundana. O mundo de baixo, a gente está pronto para receber melhor. O mundo de cima, ele está pronto para dar. Só que para a gente receber, a gente tem que estar pronto. E o Kaiba de Irudeapa Petatá, presta atenção na hora que o Zohar fala. Se você está com o semblante iluminado aqui embaixo, que isso faz com que o semblante divino esteja iluminado. Em outras palavras, quando eu estou com simcha, quando eu estou com verdadeira simcha, que ela é derivada da emuná, da convicção que Hashem existe, da convicção que Hashem está em todo lugar, aí eu tenho a simcha verdadeira, e isso traz a simcha de cima. Isso traz que venha todas as brachot, isso traz que venha todas as emanações de cima para baixo. Então aqui é uma coisa muito forte. O fato é que se eu quero ter o bem revelado ele depende de mim e do meu esforço. Não é fácil, não é nada fácil. É muito difícil. Eu posso garantir para vocês que é muito difícil você ter simcha. Quando as coisas estão indo como eu acho que deveria ir, as coisas acontecem de uma forma boa para mim, como eu entendo, aí é fácil. E talvez aquilo nem seja a simcha verdadeira. A simcha verdadeira é entender e sentir a presença de Hashem. Não é uma coisa egoísta. A simcha, ela vem de um embasamento da minha emuná. Então, por isso que nossos sábios eles dizem, "Meshenechnas Adar marbim besimcha", quando entra o mês de Adar, que é o mês que nós estamos agora, o mês de Purim, você aumenta em alegria. Por que você aumenta em alegria? Porque se você parar e pensar e lembrar o que aconteceu em Purim, o que aconteceu no mês de Adar, como nós tivemos um grande milagre, uma reviravolta, e essa reviravolta está ligada com o dia de hoje à noite, Zain Adar, 7 de Adar, um dia muito forte, o dia do nascimento e do falecimento de Moshe Rabbeinu. Acredito que foi no mérito dele, no mérito dessa data, que trouxe toda a brachá para esse mês. E da mesma forma que aconteceu então, que assim aconteça conosco hoje, que a gente possa ter uma reviravolta total, onde nós possamos ter uma proteção máxima divina e que a Hashem possa trazer a paz verdadeira, que a Hashem possa trazer a simcha verdadeira, que a Hashem possa trazer essa consciência para o mundo todo, onde o mundo todo entenda
Bayomahu, e naquele dia, quando Mashiach chegar, e Hashem Echad, o Shmo Echad, vai ser um Deus único, e o nome vai ser único, que vai ser reconhecido por todos, por toda a humanidade. E no momento que você entende que existe um Deus único, a vida muda. Ontem mesmo, encontrei uma pessoa na rua, uma pessoa falou: quero te agradecer, que desde que eu comecei a assistir os teus vídeos e de outros rabinos, eu me tornei monoteísta e minha vida mudou. Esse é o objetivo. O objetivo é nós entendermos que Hashem é Echad. Nós temos muitos deuses, entre aspas. Nós temos muitas idolatrias. Todos nós. A gente acaba se conectando e dando, atribuindo força ao dinheiro, ao poder, a pessoas. Isso tudo são idolatrias. Nós precisamos desconectar de tudo isso e ser o verdadeiro monoteísta, entender que Hashem é Echad, o Shmo é Echad. Hashem está em todo lugar. Hashem está cuidando de cada um de nós. E Hashem está potencializando cada um de nós para cumprir a nossa missão. Cada um de nós tem o porquê. Basta encontrar. Cada um de nós tem um propósito. Nós não estamos aqui à toa. No momento que eu entendo que eu não estou aqui à toa, pronto, está resolvido. Eu tenho um propósito. E se eu tenho um propósito, eu vou ter como passar por todas as adversidades. Mas a gente pede para Hashem que não tenha testes. E isso pega o segredo do Zohar. Sorri aqui embaixo. Tem a Simcha aqui embaixo. Isso vai atrair toda a Simcha e todas as brachot de cima para baixo. Que assim seja para todos nós. Amém. Vamos nos preparar. Semana que vem, Purim. Vamos aumentando, aumentando, aumentando a alegria. A gente possa pegar toda essa energia que está no ar. O mês de Adar está no ar. A Simcha está no ar. Vamos captar, vamos interiorizar e vamos festejar a verdadeira alegria.